Qual que é o nome completo, senhor? Geraldo Aurélio Feitosa. Qual que é a sua idade? 57 anos. Profissão? Engenheiro. Estado civil? Casado. Onde é que o senhor mora? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, estou lá e aqui. Endereço em Belo Horizonte, qual que é? Rua Gonçalves Dias, 655, apartamento 701. Na condição de acusado, de acordo com o artigo 186 do Código de Processo Penal, só pode permanecer calado se quiser. De acordo com o parágrafo único, artigo 186, se fizer a opção de permanecer em silêncio, esse silêncio não pode ser considerado em prejuízo da sua defesa, ok? O senhor já foi responder a outro processo crime além desse? Não. Não? Primeira vez que responde processo criminal? Esse é o mesmo, não é? Então, esse processo aqui, basicamente, é crime contra a ordem tributária. Então, na administração da empresa COGEF, Engenharia e Empreendimento Limitada, o senhor e também o Paulo teriam utilizados de documentos fiscais referentes a empresas inexistentes e com endereço desconhecido. E isso acabou gerando um débito tributário de mais de R$2 milhões no ano calendário de 2003. São várias empresas citadas aqui. Minas Horizonte Consultoria, inativa desde 1999, Souto Maior Engenharia, Pranege Construção Civil, Sintra Engenharia Consultoria, IAGE, Pranege Assessoria de Construções, Bandeirante Empreendimento e Serviços, Alusol Instrução e Interlatina. Então são várias empresas que teriam prestado serviço à COGEF. E empresas inexistentes, empresas inativas, empresas sem endereço conhecido. O que o senhor tem a dizer a respeito? Excelência, essa empresa ela funcionou até setembro de 2007, quando ela paralisou 100% das suas atividades em função de um problema lá com a Petrobras. Então isso é anterior a essa época. A maioria dessas notas aí são de engenheiros, pessoa física que tem uma pessoa jurídica, construíram pessoa jurídica e que trabalharam para nós. Trabalhou não foi 1 mês, 2 meses, assim, coisa de pelo menos meia década, a maioria deles. Isto é uma política normal no mercado de engenharia. Essa Pranege, essa pessoa foi um superintendente da Norberto Odebrecht durante muitos anos e trabalhou conosco, quiçá algo em torno de 6, 7 anos, pode me falhar um pouco o tempo. O outro, o Rogério Café, parece que está aí também, né? Ficou coisa de mais de 10 anos. Essa outra, o senhor falou aí um nome, a Laje Consultoria, que eu falei 6, 7 anos. Tem um do engenheiro lá da Bahia, que é essa terceira que o senhor falou, que me fugiu. Não, Souto Maior é o Rio de Janeiro, é o Zé Heitor Souto Maior, que é um outro engenheiro também. Pranege, né? Tem uma Pranege, tem a Sintra. A Sintra, que é do engenheiro na Bahia. Essa Sintra foi o menor período entre todas elas, porque ele trabalhou numa obra em Aracaju, lá para a Prefeitura Municipal de Aracaju. Ele deve ter ficado lá, talvez, próximo a 2 anos. Foi o tempo, um pouco menos, um tempo de duração da obra lá. Então, dizer que, vamos dizer, empresa inexistente, absolutamente não eram. Quanto à regularidade fiscal, eu ouvi de um e outro que teve um certo tempo, que teve um problema na receita, mas que regularizou. A Pranege do Cláudio Lage, ele falou que teve um problema, o contador era de Nova Lima, e o contador de Nova Lima, não sei se morreu, apropriou qualquer débito dele, algo assim, e que teria resolvido isso depois. Então, são pessoas, além de serem conhecidas, de confiança, pessoas de fé, que trabalharam por muito tempo. Agora, houve um fato significativo nisso, na minha opinião. Esta fiscalização, quando ela ocorreu,
a empresa já estava no período paralisado, não tinha atividade nenhuma, não tinha nenhum funcionário desde setembro de 2007, e houve uma conversa não ortodoxa, de uma forma não ortodoxa desta apuração, que eu, sendo filho do meu pai, nunca entrei nisso. Fiz olhar de paisagem, de desentendido, e disse que não estava entendendo. Foi a mesma coisa que aconteceu junto à Petrobras, estou falando com relação à fiscalização. E esse fiscal, inclusive, não é o mesmo que continuou depois. Ele pediu para sair, não sei por que motivo. Mas houve uma questão, até umas coisinhas aqui, não foi nem comigo pessoalmente, foi com a pessoa, o responsável pelo escritório. É um negócio complicado de ser dito, mas nós fechamos a porta. E surgiu isso. E eu depus algumas vezes, inclusive lá na Polícia Federal, eu estive lá e falei largamente sobre o que ocorreu, sobre essas notas, inclusive, e esse processo eu achei que não fosse à frente e chegamos até aqui. A mesma coisa aconteceu conosco na Petrobras. Nós trabalhamos por 24 anos para a Petrobras, sempre em todos os estados do Brasil, São Paulo, no Sul, Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais, REGAP, no Nordeste, nunca tivemos o menor problema. E na obra do Centro de Pesquisas, lá na Ilha do Governador, o Centro de Pesquisas do Centro da Petrobras, que era uma obra de porte, começou tudo. Não pagaram as medições, não liberaram, não davam projeto, fizeram aí asfixiando, fizeram e falaram, nós vamos asfixiar essa gata. Todos os meses eu era recebido pelo senhor Pedro Barusco e o senhor Renato Duque, que atendiam, remarcavam audiência, recebiam, ligavam para resolver a coisa em 10 dias, e a coisa se passou mais de ano, nós não conseguíamos nem receber as medições que estavam. Hoje eu já enxergo tudo o que aconteceu. E deram a solução. A solução, para nós regularizar a situação, era fazer uma cessão do contrato à consultora Andrade Gutierrez. Falei, não tem o menor problema, nós fazemos a cessão do contrato desde que resolva a nossa parte. Muito bem. Foi discutido um contrato tripartite, onde assinaríamos nós cedendo, Andrade Gutierrez e a própria Petrobras. O contrato foi minuciosamente discutido, a minuta, todas as vírgulas, não tinha o menor problema, quando numa sexta-feira à tarde, me liga o diretor comercial, o Dr. Antônio Pedro, que estava lá em Curitiba, convocando para uma reunião no restaurante Garcia Rodrigues, na Avenida Ataúfo de Paiva, no Leblon, às 10 horas da manhã de um sábado. Fui para lá, que ele era o padrão natural, tive inúmeras reuniões a esse respeito, ainda São Paulo, voltando, eles analisando. A hora que cheguei nesse restaurante Garcia, estava o superintendente da Petrobras, estava o Zé Carlos Amigo, superintendente do empreendimento, que virou diretor internacional, a turma toda lá, com máquina fotográfica e tal, com um contrato na mesa para ser assinado. Mas eu estranhei aquilo, um sábado de manhã. Até aí tudo certo. Eu falei, e o meu contrato? E a solução do meu contrato? Que ia fazer um contrato à parte daquilo. Ô, Geraldo, esquecemos na sede lá em Botafogo. Esquecemos, mas não tem problema, você sabe que está autorizado pelo Conselho, a Petrobras vai resolver conosco, nós vamos resolver tudo. Muito bem. Esquecemos, passa lá segunda-feira em Botafogo. Essa segunda-feira, que é a sede de Andrade Gutierrez, lá em Botafogo. Essa segunda-feira não aconteceu, passou para outra, passou para outra, passou para outra. Trocaram de interlocutor 8 vezes, um não sabia do outro, e nos deram uma banana. Aí todas as canetas caíram, inclusive a da Petrobras e da Andrade Gutierrez. Sempre dando tapinha nas costas, estou esperando um aditivo de 400 milhões, estou esperando um aditivo disso. Todo mundo dizendo que ia receber, demorou 8 anos isso e não aconteceu nada. Por isso que a empresa paralisou, com prejuízo contábil de 65 milhões de reais por não recebimento de medição. A condição da Andrade Gutierrez era aquela, o vulgo termo aí, a mala preta, que eu falei, eu não entendo isso, e às vezes a gente nem entende como Deus age por linhas tortas, porque se tivesse entrado nesse esquema, poderia estar lá em Curitiba hoje como inúmeros. Todos esses que estão lá eu via trânsito na Petrobras, porque eu ia todos os meses, e por incrível que pareça, era recebido todos os meses, e nada se resolvia. Pediu, inclusive, para ir no Lula,
como eu fui, através de um amigo aqui de Belo Horizonte, o Frei Beto. O Frei Beto me levou lá, estive pessoalmente e tal. Não, vamos resolver. Aquele Paulo Okamoto disse que ia resolver, indicaram um diretor jurídico lá e ficou do mesmo tempo. Mal sabia ele que o Frei Beto também era um inocente, né? Era um frei. Então o esquema é outro. Então, tudo isso aconteceu na COGEF por este motivo. E eu tenho 4 filhos. O filho que eu mais cuidei na vida, 30 anos, foi essa empresa, a COGEF. Que não foi incompetência dela, era uma empresa com ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 de segurança, qualidade, responsabilidade social, com todos os esquemas. Uma empresa que eu fundei, no dia seguinte que formei em 81, no dia seguinte, em 82, a empresa estava formada e comecei a trabalhar. E foi uma empresa de sucesso, até que caiu nesse esquema aí. Agora, me estranhou também esta apuração, que não são notas empresas inexistentes, são pessoas físicas, sim, que têm uma empresa sem funcionários, e que eles trabalhavam na empresa não como CLT, trabalhavam como uma pessoa jurídica prestando. Um deles, inclusive o Cláudio Lache, que esteve aqui, eu já vim aqui uma vez, ele era diretor da empresa. Ele era o superintendente de obras, corria todas as obras, virou diretor técnico da empresa. Então, foi isso que, se existia algum problema deles com a receita, nossa contabilidade não detectou. E todas essas pessoas trabalhavam dentro da Petrobras, inclusive. A Petrobras, quando você entra lá, seja um funcionário, ou seja uma empresa terceirizada, pessoa jurídica, você apresenta toda a documentação, eles retêm os impostos na cabeça. Então, são empresas que nós apresentávamos em todo lugar. Centro administrativo lá de Cuiabá, a sede da justiça lá daquele centro administrativo, nós fizemos, com esses mesmos engenheiros, que estão aí, da Planege, do Rogério Café e de outro, trabalhar. Então, a gente trabalhou muito tempo na empresa. A alegação aí que é inexistente? Não é. Se houve algum problema junto à Receita Federal, não era problema interno nosso, e por inocência ou não, nós nunca detectamos isso. Nunca detectamos, mesmo porque era um relacionamento comigo, dessas pessoas, pessoal. Nós tínhamos encontro constante, eu viajava às obras constante, e uma vez por mês todos estavam em Belo Horizonte reunidos, apresentando na empresa os resultados da obra, planejamento do mês que vem e tudo mais. A COGEF, então, ficou alguma pendência da COGEF com alguma dessas empresas? Pendência contratual? Dívida? Não. Então tudo foi resolvido em relação à COGEF e essas contratações? Não. Houve alguma pendência com Marcelo Melo, né? Apesar da amizade, que foi resolvido no âmbito da Justiça do Trabalho. Deu alguma Justiça do Trabalho. E essas mas sanada aqui, já. Você falou que ela basicamente era um engenheiro que trabalhava, que era contratado como pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Além de engenheiro, outras mãos de obra também? Não, a mão de obra direta, não. A legislação não permitia. Era só, nós fizemos mão de obra. Não, nós fizemos mão de obra também. Tem empresas que alugam mão de obra, fornecedoras de mão de obra. Foi o maior problema trabalhista nosso, porque a gente foi condenado subsidiário. No Tribunal de Justiça lá de Cuiabá mesmo, foi muita gente, assim, umas centenas, que deu justiça trabalhista e já regularizado pelo tempo. Então, resumindo o que o senhor disse aí, eram contratações com empresas, né? Com engenheiro, mão de obra, técnica. Isso. De nível superior. E não tinha conhecimento sobre a regularidade das empresas, não é isso? Exatamente. Então, tá. E com relação a esse tributo que foi gerado, né? O senhor sabe o valor? Procura saber? Tem alguma... eu sei... Alguma providência para pagamento, coisa assim? Eu sei, nós fizemos um refis e que ele paralisou nesta época. Houve uma outra ação aí que nós ganhamos de parte desse imposto, e que eles estão estudando se compensa da metade do valor, né? Então está em estudo isso aí para ver o que é possível, porque a empresa COGEF ficou inadimplente no mercado, junto a bancos, junto a até hoje a gente carrega isso, a empresa foi paralisada desde 2007. Pergunta?
Ministério Público, pela Defesa, algumas perguntas. Entre essas empresas aqui, o geral tem a diferente de prestação de serviço de engenharia, Alusol Extrusão de Alumínio, você lembra se era fornecedora, empresa de... A Alusol, pelo que eu sei, é uma empresa de fornecimento de estrutura, esquadrias, essas coisas assim. Era prestar serviço na época? Eu não sei para onde ela prestou serviço. Sim. Vocês tinham obras em vários, tiveram obras em vários estados do Brasil? Vários estados do Brasil. Mato Grosso, na capital de Sergipe, Aracaju, em Salvador, em São Paulo, em Cubatão, aqui em Minas Gerais, diversos lugares, Rio de Janeiro, capital, interior, Rio Grande do Sul, fizemos uma petroquímica lá, diversos estados. Obra é onde aparece, né? Engenheiro E nessas obras havia a contratação dessas empresas terceirizadas da mesma forma? Não, esses profissionais sempre correram por estados. Todos eles são mineiros, residentes em Belo Horizonte até hoje e residiam, trabalhando no Rio de Janeiro, ficavam lá de segunda a sexta, sábado e domingo, voltavam para casa. Mas todos eles iam e voltavam, seja de avião ou automóvel, quando era próximo. Alguma vez chegou, independente dessa questão, já falou, conhecer as empresas, mas a conhecimento de vocês, ao conhecimento, que haveria algum problema na receita, que eles teriam autorizado o endereço, ou algum débito, alguma coisa? Me chegou o conhecimento do Cláudio Lage, que é esta Planege, que o contador dele era de Nova Lima, isso, testemunho dele, comigo, não dando satisfação, contando uma história. E que estava louco de raiva porque os impostos que ele vinha pagando mensalmente, ele descobriu que esse contador de Nova Lima não estava pagando, mas que foi regularizado. Sim. Não sei se foi parcelado. Isso depois do fato aqui? Ou algo. Não, antes do fato dessa. A empresa já estava paralisada. Já estava paralisada. Quando houve essa fiscalização. Entendi. Tá? Isso durante o período de prestação de serviço. Mas formalmente a empresa dele existia, só tinha o débito. Existia, dava nota mensalmente, de janeiro a dezembro, tinha nota. Alguns até 13 notas, alguns tinham 13º, era dobrado o último mês. Certo. Isso só pessoas a nível de gerente de contrato. Abaixo do gerente de contrato, ninguém. Estou satisfeito, obrigado. Algum requerimento? Eu fiz dois. Desculpa, eu me primeiro, verdade. Não, eu não tenho. Excelência, eu fiz um requerimento da defesa, era a doutora Raquel que estava substituindo aqui, na época da defesa preliminar, que é o seguinte: esses questionamentos da Receita, da fiscalização federal, eles referem